Visitar o Castelo de São Jorge é uma ótima oportunidade para conhecer a história da cidade de Lisboa. E agora, conhecer esta história é mais interessante com a abertura ao público do núcleo arqueológico mesmo junto ao Castelejo. A área onde durante anos se processaram as escavações arqueológicas foi inaugurada no dia 18 de março e revelou um núcleo da Idade do Ferro, o núcleo do bairro islâmico do século XI e, por fim, o núcleo da época cristã com o Palácio do Bispo construído no século XV. É uma visita através do tempo em que propomos que se comecem, de facto, pelas ruínas do século VII a.C., vamos subindo até às ruínas do século XVIII do terremoto de 1755. O objetivo inicialmente era só fazer um alpendre para proteger a escavação das casas islâmicas. Nós propusemos esta solução que parte de uma conjectura que foi feita pela arqueologia e pelos historiadores e fizemos uma interpretação dessa conjectura com extrema simplicidade que permite às pessoas que visitam perceber como poderia ter sido a espacialidade destas duas casas. Todo este projeto de musealização do Castelo de São Jorge, que é constituído por dois núcleos, portanto o núcleo museológico já foi inaugurado há um ano e meio, cerca de um ano e meio, e agora o núcleo arqueológico, portanto no fundo dão uma leitura renovada de, enfim, as várias culturas, sobre as várias culturas que passaram por Lisboa e nomeadamente com uma tónica muito especial na cultura islâmica, que passou por Lisboa e, no fundo, é uma das culturas fundadoras, digamos, da cidade de Lisboa. E, portanto, nós esperamos que, com esta oferta renovada do Castelo de São Jorge, isso se repercuta e vai com certeza repercutir nos seus futuros visitantes. Aqui dentro de Alcáçova vive o alcaide, não é? As guarnições militares e depois as elites e os altos funcionários. Estas casas seriam casas de altos funcionários. Esta Alcáçova mostra-nos uma população que tem por base uma arquitetura e um urbanismo de casas-vivendas. Algumas poderiam ter eventualmente um primeiro andar, mas um espaço que não é o típico que nós vimos atualmente nas cidades muçulmanas. Portanto, são espaços bastante abertos, embora fechados sobre si próprios. Continuamos dentro daquilo que é a arquitetura islâmica, a casa tipicamente mediterrânea, com os seus pátios, os compartimentos em desenvolvimento à volta desses pátios, mas tudo com grandes dimensões. Portanto, estamos a falar de casas com 200 metros quadrados, com ruas próprias de acesso a todas estas habitações. Portanto, dentro da Alcáçova tinha que haver uma mesquita. E, portanto, essa poderia ser uma localização, depois com uma evolução de culto, depois para Santa Cruz, e que também acontece noutras cidades, não é? Mas não escavámos propriamente a mesquita. Temos aqui vestígios de um cemitério que não está visível, que está só reproduzido no núcleo museológico, que para existir neste local poderia estar associado à conquista de Lisboa e estaria então perto da mesquita. Com a conquista cristã, este bairro de boas casas de altos funcionários foi abandonado e transformado provavelmente em estaleiro de obras para as construções que iam ser erguidas pelos novos donos do espaço. Portanto, os pavimentos que se podem ver de argamassa vermelha, os estuques pintados não vão ser reutilizados no período cristão. Toda esta zona é abandonada inicialmente, depois é neste local que vai ser construído o primitivo Palácio dos Bispos de Lisboa, portanto com uma arquitetura muito diferente da arquitetura islâmica, embora acreditamos nós a manutenção do tal pátio grande à volta do qual se vão organizar os restantes compartimentos. As escavações aqui no castelo são uma surpresa diária e, portanto, todos os dias aparece um espólio, um compartimento, uma pintura completamente inéditas e, de facto, nós temos aqui estas pinturas que são inéditas, mesmo a nível não só de Portugal, mas também da Península, e a nível do espólio, pois sim, é todos os dias, é diário e temos, de facto, muito material
inédito, que não é conhecido. Estucar as paredes era uma prática decorativa muito usada nas grandes cidades do Al-Andalus. A grande novidade destes estuques é o facto de eles serem de meados do século XI e o seu estado de preservação, que é completamente invulgar encontrar. Com esta delimitação em As-Corten, nós definimos o campo do que vamos observar. O campo da história, no fundo. O campo da história, o campo, da mesma maneira que se usa em sentido artístico, a folha de papel, o espaço onde vamos intervir e mostrar o que aqui existia. Nunca tinha visto construções daquele período, do século X, XI, e achei-as extremamente contemporâneas naquilo que nós pudemos ver. São espaços extremamente simples, virados, organizados à volta de um pátio, e depois a interpretação que nós fizemos vai também nesse registro de uma grande simplicidade e de deixar as pessoas imaginar o que poderia ter sido a casa no tempo em que existiu. Era bom que este trabalho não ficasse por aqui, era bom que as conclusões desta investigação científica do trabalho que aqui foi feito fossem publicadas, era bom que a cidade de Lisboa, que tem o peso de milénios de história em cima, tivesse e fosse feito o seu roteiro arqueológico. Nós temos aqui um testemunho único desse diálogo de culturas, de mundos e religiosos. Nós temos aqui a cidade islâmica, mas temos ao fundo a igreja de São Vicente de Fora, santo padroeiro da cidade de Lisboa, e nesta vista temos toda uma história de convívio, nem sempre alegre, muitas vezes duro, muitas vezes mortífero, que das comunidades que sucessivamente ou cumulativamente viveram nesta nossa cidade. E sobretudo também há uma vertente que é muito importante, que é a vertente de leitura do cotidiano de pessoas anónimas, que foram elas de facto que construíram a cidade de Lisboa, ou seja, a despeito dos grandes eventos e das grandes figuras históricas, foi de facto essa mole de pessoas, essa mole de pessoas que sucederam em gerações e gerações, que de facto foram responsáveis pela construção desta belíssima cidade em que vivemos.